Sempre há algo novo para ver e estudar, quando se trata de arqueologia. Os arqueólogos nunca param de cavar, e portanto sempre haverá novas descobertas, e novas informações sobre aqueles que vieram antes de nós. Enquanto novas descobertas arqueológicas são feitas quase todos os dias, algumas delas trazem mais perguntas do que respostas. Neste vídeo trazemos uma coleção de 8 das mais notáveis e misteriosas descobertas feitas nos últimos tempos. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Tumba de Kuí, Egito. A descoberta de uma tumba nunca violada no Egito é sempre uma grande notícia, mas algumas tumbas são mais surpreendentes do que outras. E esta, que foi aberta pela primeira vez em 2019, se sobressai sobre muitas outras. Isso porque as cores pintadas nas paredes ainda parecem tão frescas e intensas, que até parece que a obra foi finalizada há pouco tempo. Obviamente não é o caso. Esta tumba tem mais de 4.000 anos. Não foi fácil identificar o ocupante desta tumba quase intocada, mas os especialistas acreditam que é provavelmente o local de descanso final de um oficial de alto escalão, chamado Kuí, um nobre que serviu durante a Quinta Dinastia, cerca de 4.400 anos atrás. Seu túmulo contém numerosas representações e referências ao faraó Djedekaré-Sessi, sugerindo que ele pode tê-lo servido diretamente. A entrada do túnel tem um desenho geralmente reservado para pirâmides, o que sugere que Kuí foi muito respeitado durante sua vida. Djedekaré-Sessi governou por aproximadamente 40 anos, mas pouco se sabe sobre seu reinado, então os arqueólogos esperam que esta bela tumba ainda tenha mais informações para revelar. Número 7. Estrutura de ossos de mamute, Rússia. Embora os mamutes lanudos estejam extintos nos dias atuais, em um ponto no passado distante eles viveram lado a lado com os humanos. Já sabemos há algum tempo que nossos ancestrais costumavam caçá-los, mas graças a uma descoberta relatada pela primeira vez no início de 2020, agora sabemos que às vezes eles também usavam seus ossos como materiais de construção. Esta enorme estrutura, feita de ossos de mamute, pode ser encontrada na Rússia, e foi erguida há cerca de 25.000 anos. É a única estrutura de seu tamanho, forma e tipo já encontrada em qualquer lugar do mundo. Os ossos de pelo menos 60 mamutes foram usados para criar a gigantesca estrutura circular, que pode ter sido revestida com as peles dos animais. Especialistas identificaram vestígios de madeira carbonizada no centro, provando que faziam fogo em seu interior, mas seu propósito final é desconhecido. Pensava-se anteriormente que os caçadores-coletores só faziam estruturas para se abrigar durante o inverno, mas esta teria sido muito grande e difícil de aquecer para servir a tal propósito. Alguns sugerem que pode ter sido usado em algum tipo de ritual, mas isso é pouco mais que um palpite. É de uma época em que nossos ancestrais humanos lutavam contra o ponto mais frio, duro e difícil do último ciclo glacial na Europa. Como e para que a estrutura de ossos foi construída? Número 6. Tesouros de Princesa de Silla, Coreia do Sul. Uma bela coleção de tesouros ornamentados foi encontrada no túmulo de uma princesa de Silla, em novembro de 2020. A descoberta foi feita em Gyeonggi-do, a antiga capital do reino Silla, na atual província de Gyeongsang do Norte, na Coreia do Sul. Quando a princesa faleceu, há quase 1.600 anos, a Coreia estava dividida em 3 reinos, sendo Silla um deles, ao lado de Goguryeo e Bakje. O reino de Silla foi estabelecido no ano 57 AC, e durou até o século X. A tumba foi identificada em um monte funerário contendo uma câmara de madeira revestida de pedra, mas os restos mortais da princesa deterioraram-se durante séculos, e não passam de poeira. Os arqueólogos conseguiram encontrar e escavar uma coroa de bronze dourado, ornamentos, pingentes e brincos de ouro, pulseiras de ouro e prata, uma faca cerimonial de prata, e o que parecem ser peças de um jogo de tabuleiro antigo, chamado Baduk. O que indica que a tumba era de uma princesa é o tamanho da coroa encontrada, e a presença de uma coleção de joias de besouros com arestas de ouro, que apenas aparecem nos túmulos da elite da realeza de Silla. Quem quer que fosse essa princesa, ela tinha claramente gostos caros,
e foi autorizada a levar a maioria de suas riquezas e bens mundanos para o túmulo com ela. Número 5. Sarcófagos de Saqqara, Egito. Houve um frenesi de atividade arqueológica nos últimos tempos, em toda a região de Saqqara, no Egito, com novas descobertas relatadas quase todos os meses. Uma das descobertas mais impressionantes aconteceu no final de 2020, quando foi encontrada uma coleção de quase 100 ataúdes, ou sarcófagos, datando de aproximadamente 2.500 anos atrás. Os sarcófagos foram encontrados dentro de um poço funerário intocado. As pessoas enterradas nessa vasta necrópole viviam durante o tempo da dinastia Ptolomaica, que governou o Egito por 3 séculos durante o período tardio. Os sarcófagos estavam ainda selados, com seus interiores muito bem preservados, e muitos são extravagantemente decorados. Pensa-se que esta rara tumba coletiva tenha sido usada pelo povo de Mênfis, que era a capital do Egito na época. O nível de decoração nos sarcófagos indica que os falecidos pertenciam à elite egípcia, possivelmente até sacerdotes, e foram sepultados com um grau de reverência e respeito que não seriam concedidos ao cidadão comum. Os especialistas e arqueólogos que atuam no Saqqara estimam que ainda não tenham chegado a 10% dos tesouros arqueológicos que o local esconde, e estão confiantes de que irão descobrir a tumba de um grande faraó em um futuro próximo. É provável que seja a ponta do iceberg em termos do que está por vir da região do Saqqara, que mesmo após tantas escavações ao longo dos anos, ainda esconde muitos mistérios. Número 4. Estrutura maia de Aguada Fênix, México. Entendemos que os maias foram uma avançada e poderosa civilização da Mesoamérica, mas ainda sabemos muito pouco sobre eles, apesar de encontrar tantos de seus antigos monumentos e cidades. Em junho de 2020, não muito longe de Tabasco, no México, uma das maiores e mais antigas estruturas maias já descobertas foi localizada por arqueólogos, usando a tecnologia de laser e sensores de ponta, conhecida como LIDAR. Essa tecnologia revelou a presença de uma estrutura de 1.400 metros de comprimento. A maior parte da estrutura é invisível a olho nu, mas aparece claramente quando a tecnologia é empregada para revelá-la. O sítio arqueológico, chamado de Aguada Fênix, foi datado de 3.000 a 2.800 anos atrás, usando a análise de radiocarbono de amostras de carvão. Todo o local está sendo escavado, mas segue um mistério. Nenhuma construção residencial foi encontrada ali, portanto, não se sabe ao certo quantas pessoas podem ter morado nas proximidades. Apresenta semelhança aos sítios olmecas encontrados em São Lourenço, o que poderia apontar uma conexão entre os olmecas e os maias. O tamanho do local é impressionante. É tão grande, que especialistas estimam que seriam necessárias 5.000 pessoas trabalhando em período integral na construção durante mais de 6 anos. Qual poderia ter sido o propósito de empreender um projeto de construção comunitário tão amplo? E como teria sido projetado e executado? Número 3. Poços de Durrington Walls, Inglaterra. O sítio de Stonehenge, em Wiltshire, na Inglaterra, já é uma das curiosidades antigas mais conhecidas e estudadas da Europa, mas a partir de meados de 2020, surgiu um novo mistério envolvendo o local. Qual é a finalidade do recém-descoberto círculo de poços da Era Neolítica, que circunda a região? Os poços têm cerca de 4.500 anos, o que sugere que foram criados ao mesmo tempo que o círculo de pedra em seu centro. Eles cobrem uma distância de mais de 1 quilômetro, ao redor do assentamento de Durrington Walls, e fornecem evidências de que o povo antigo que os criou sabia contar. Os poços são vastos, cada um com mais de 5 metros de profundidade e 10 metros de diâmetro. Este teria sido um projeto de construção incrivelmente difícil para pessoas que trabalhavam apenas com ferramentas feitas de madeira, pedra ou osso. Arqueólogos acreditam que a complexidade do local e a simetria dos poços provam que as pessoas que os fizeram tinham um sistema básico de contagem, que antes se acreditava estar além da compreensão dos britânicos da Era Neolítica. Nada foi encontrado enterrado no fundo dos poços, o que levanta a questão de para que eles foram usados. Como foram simetricamente elaborados? E qual era seu propósito? Número 2. Mosaicos romanos, Turquia.
Nossa próxima descoberta parece tão improvável que você pode pensar que é um efeito especial ou truque, mas é real. São impressionantes mosaicos romanos, que foram lavados pelas águas do Eufrates, na Turquia. Embora estejam um pouco danificados, os intrincados padrões em suas superfícies estão tão claros agora quanto eram quando foram criados, há 2000 anos atrás. São alguns dos muitos mosaicos romanos descobertos recentemente, no local da antiga cidade de Zeugma, atual Gaziantep, na Turquia. O trabalho está em andamento no local desde 2015, mas foi apenas nos últimos anos que essas peças de mosaico em grande escala foram encontradas e delicadamente limpas. É claro que já houve um assentamento romano de grande escala aqui, e esses mosaicos provavelmente faziam parte de uma vila, possivelmente uma que pertenceu a um oficial romano de alto escalão, ou talvez até mesmo a um líder local. Escavações arqueológicas estavam em andamento, até que o governo turco anunciou que deveria represar o rio Eufrates, a apenas 2 quilômetros de Zeugma, o que iria inundar totalmente o local. Arqueólogos trabalharam contra o tempo e contra a água, e conseguiram salvar muitas das peças, que foram transportadas para a guarda e preservação no Museu dos Mosaicos de Zeugma. O que mais poderia estar escondido ali, mas que agora está sob as águas do Eufrates? Número 1. Catacumbas de Al-Haskun, Malta. Dizem que o cristianismo chegou à ilha de Malta quando o navio que levava o apóstolo Paulo naufragou por lá, no ano 60. Mas é impossível provar isso. A verdadeira história da religião na ilha está envolta em mistério, mas descobertas como essa catacumba de 1600 anos, com suas paredes intricadamente decoradas, podem nos ajudar a lançar alguma luz sobre esse mistério. Estas são as catacumbas de Al-Haskun, que eram conhecidas pelos moradores de Malta há séculos, mas tornaram-se uma espécie de lenda. Haviam sido escavadas pela primeira vez em 1912, porém a localização das catacumbas foi perdida na década de 1970, quando foram soterradas após obras na região, e sua posição exata permaneceu desconhecida até 2006, quando o local foi finalmente redescoberto pelos arqueólogos, sob uma movimentada avenida perto do aeroporto de Malta. O que há de estranho nas catacumbas é que o estilo de decoração do local, incluindo colunas caneladas esculpidas na rocha, são assinaturas arquitetônicas romanas clássicas. Duas gravuras de baixo relevo nas paredes mostram humanos e animais, e o que algumas pessoas interpretaram como cenas bíblicas. Também é notável uma representação de um pavão alimentando um filhote. Os pavões eram simbolicamente conectados ao conceito de imortalidade nos tempos antigos, e isso pode ser uma referência à vida após a morte. Enquanto os estudos seguem no local, o mistério e muitas suposições permanecem. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de descobertas misteriosas e achados recentes que guardam segredos. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!